Graça e paz, irmãos. É um privilégio poder estarmos reunidos mais uma vez nesta noite agora. Já nos reunimos pela manhã e estarmos agora diante da palavra do Senhor. Você que também nos assiste pela internet, quero saudá-lo, que desejar que as bênçãos do Senhor sejam com todos de uma forma abundante. Você que nos acompanha, por favor, se você ainda não está inscrito, inscreva no canal aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Buenos Aires e, se quiser também, por favor, entre lá no nosso canal no YouTube, Rev Wagner Queiroz, Vida Abundante, e lá você vai nos acompanhar, orar por nós, interceder por nós e acompanhar o trabalho que Deus tem nos dado para fazer. Nossa reflexão nesta noite está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44, apenas um versículo. Mateus, capítulo 13, verso 44. Diz assim o texto: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vou ler mais uma vez, um texto pequeno, né? Para a gente permitir que esse texto seja fluído em nós, para que a gente possa, com a graça e iluminação do Espírito Santo, compreender esta palavra, essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém? Que a gente possa fazer assim também. Meus irmãos, essa semana a gente estava, dos podcasts, você que tem acompanhado, vai ver que nós estamos usando aqui textos similares, né, que a gente meditou lá nos podcasts. O podcast é pequenininho, 2 minutos e meio, e na nossa reflexão a gente vai gastar de 25 a 30 minutos, não é? Então, a pergunta que eu fiz lá, e é o tema que foi do podcast, é: os tesouros são guardados em cofre ou no coração? Essa pergunta, se eu pudesse, eu faria a você, aguardando uma resposta, mas eu pergunto a você agora e espero que você responda para você mesmo. Os tesouros são guardados em cofre ou no coração? Depende de que tesouro, não é? Qual tesouro a gente está pensando aqui? Obviamente que todos nós temos uma preocupação com a sustentabilidade, não é? A gente precisa, com a bênção de Deus, é Ele que dá força ao nosso braço, segundo a palavra, para a gente adquirir riqueza. Ele que renova cada manhã as suas misericórdias, e essa é a causa de não sermos consumidos. Ou seja, a nossa vida está sempre dependendo do Senhor. Mas o que eu penso é que no corre-corre da vida, ou no curso da vida, nós somos encadeados numa ideia de que, se a gente não tiver recursos, se a gente não tiver condições financeiras ou condição de arcar com o orçamento mínimo, vamos dizer assim, parece que tudo vai ser desencadeado. Obviamente que tudo que a gente precisa comprar ou ter, pagar, você vai fazer compra no mercado, você tem que pagar as suas despesas de energia elétrica, internet, água, condomínio, aluguel, ou prestação do seu imóvel, ou a manutenção do seu carro. Para tudo isso você vai precisar de recursos, é óbvio. Mas essas coisas não deveriam tomar a nossa principal atenção. A gente não vive para isso. A nossa função e a nossa vida não está focada em ajuntar tesouros na terra. Embora a gente é despertado para isso. É-nos passado a ideia de que, se a gente não tiver esse recurso, ou melhor, se a gente tiver muitos recursos, a gente vai ser muito feliz. E isso também não é verdade. Basta a gente ver pessoas aí que têm muitos recursos
e que não são felizes, não. Mas por causa da necessidade, ou talvez por causa da intercambiação financeira que a gente precisa do dinheiro, a gente acaba sendo deixado ser levado por esta ideia e a gente acaba gastando tempo nisto. E o Senhor Jesus disse explicitamente, em Mateus vai dizer que a gente precisa acumular tesouros no céu onde não há traça. A traça era uma das coisas que comia os tecidos na época, não há ferrugem. A ferrugem era algo que comia o ferro na época, e ainda come, mas era uma preocupação. E ladrões, não é? Hoje a gente tem a inflação, tem outras coisas mais que danificam o nosso tesouro. A gente tem que colocar tesouros no céu onde não tem nada disso, onde ninguém pode sacar esse tesouro nosso. Mas diante desta questão, onde os teus tesouros são guardados, em cofre ou no coração? Ou seja, quando a gente fala aqui de tesouro, e essa parábola tem aqui um encadeamento de ideia, ela desperta em você qual o interesse? Ela faz você pensar o quanto de tempo você está gastando em tentar acumular tesouros para viver neste mundo? Ou esse detalhe de ter recursos é só para você pagar as contas, para você ter uma pequena reserva, quem sabe, para você manter a vida, para você se envolver em missões, para você manter missões, ajudar missionários. Quer dizer, recursos servem para isto, não só para nós. Porque o Senhor nos deu graça, nos deu sabedoria, nos deu força, nos deu entendimento, e nos comissionou para fazer a obra da evangelização, de compartilharmos essa palavra com o mundo todo. Tem uma estratégia lá em Atos, em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Então, muitas vezes a gente tem uma vida muito dissociada dos propósitos de Deus para a nossa vida. Quais são os propósitos maiores que Deus tem para nós? É a gente, segundo a primeira pergunta do nosso breve catecismo, é honrar a Deus, desfrutar a Deus, é adorá-lo e desfrutar das suas benesses, desse relacionamento com Ele. Mas a gente se perde, vamos pensar assim, na nossa caminhada. Outras coisas vão se agregando e outras preocupações vão tomando o que deveria ser o centro da nossa vida, que é esse envolvimento com o Senhor. E Jesus, ele fala por parábolas, porque ele vai dizer aqui no verso 34 desse mesmo capítulo, 34, 35, diz que todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por o intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E no Salmo 78, verso 2, ele vai dizer essas mesmas coisas que, na realidade, Mateus está repetindo aqui o que Jesus falou, o que estava lá registrado no Salmo 78, verso 2 e 3. E então Jesus fala em parábolas porque ele quer que ele fala para aqueles que o Espírito Santo vai revelar. Tanto que, na sequência do texto, a gente vai ver que continuando aqui do 34 em diante, do 36 em diante, que os discípulos perguntam para Jesus, quando eles estão reunidos, qual que era o entendimento da parábola do joio e do trigo que eles tinham dito anteriormente. E Jesus vai explicar para eles. Então, a parábola não era alguma coisa que era conhecida por todos, mas nós temos a iluminação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, então ele nos dá todo o entendimento e toda a compreensão de o que o Senhor está querendo comunicar aqui com a palavra. Então ele vai falar coisas eternas do seu reino através desta forma elucidativa que é chamado de parábola. Ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Então nós vamos refletir sobre 3 momentos aqui, textualmente, A nossa mensagem será bem textual, olhando o que está escrito no texto. Então veja, com respeito aos tesouros, aqui nós já falamos sobre tesouros que são guardados no céu e tesouros que nós guardamos em cofres, tá? Os que são guardados no céu, a gente diz que
os que são guardados no coração, aquilo que tem um valor principal para nós, que deveria ser o reino de Deus. Então, 3 pontos nós vamos destacar aqui. Primeiro ponto está aqui logo no primeiro verso, no segundo verso, é um verso só, melhor dizendo, da passagem da primeira para a segunda parte desse versículo, o qual certo homem, o tendo achado esse tesouro, o que ele faz? Ele esconde. O rei Davi vai dizer que ele escondia a palavra do Senhor no coração para não pecar contra Deus. Percebe? O entendimento que a gente tem da palavra, ele não é um entendimento para passar pelo nosso ouvido e ir embora. É para ser guardado, isso é tesouros. A gente precisa entender e compreender esta palavra. Essa palavra precisa ficar impregnada em nosso coração, ela precisa gerar vida, ela precisa gerar transformação, ela precisa gerar convicção em nossa vida. Se nós formos conversar com todos, é que a gente não tem esse tempo, a gente deveria ter, né? Na minha época de garoto, jovem, a gente fazia mais retiros, mais congressos, era tão bom, a gente ficava 3, 4 dias juntos, eram momentos da gente fazer uma roda de fogueira à noite, bater papo, conversar, tocar violão, nos quartos a gente ficava conversando, era muito bom. Hoje, uma cidade como São Paulo, dificilmente os irmãos sentam para conversar, para dizer de si mesmo, mas a gente vive cheio de medos, muitas vezes, não é? A gente tem medo de morrer, a gente fica com medo de não ter recurso. Quem não tem medo de não ter mais, quem paga um convênio médico, tem medo de não conseguir pagar depois de que aposente, não é? Muitas vezes o convênio médico é dado através da relação com o trabalho, e muitas vezes um bom convênio depois, se você vai pagar sozinho, chega quase perto de R$2.000 individualmente. Então, a gente vai caminhando, convivendo com medo. A gente tem medo, a gente tem dificuldades, a gente vai tendo limitações. A gente vai vendo que o mundo está conformado. Parece que quem faz tudo errado dá certo, quem quer fazer tudo certo dá errado. Não é verdade, mas aparentemente parece isso. O próprio Asaf falou isso no Salmo 73. Então, essas coisas que a gente vai observando, elas vão sendo sedimentadas, como se fosse, já viu quando você corta uma terra assim, você vê que tem várias cores, aquele sedimento, essas verdades, ou esses ensinamentos, ou essas observações que a gente vai tendo da vida, elas vão ganhando corpo, elas vão grudando em nós. De vez em quando a gente precisa ou sempre dar uma chacoalhada nisso, para a gente ver o quanto destas coisas que a gente aprendeu, viu, ouviu, se incorporaram em nosso jeito de ser e de pensar. Veja, nós cantamos que Deus é tremendo, que Deus é Senhor de todas as coisas. Nós lemos no Salmo que Deus é o Deus eterno. Tudo isso são verdades que a gente ouviu e cantamos e cremos, é a palavra de Deus. Mas, na verdade, isto entra em nossa mente, mas está ali colidindo com esses outros ensinamentos, observações, percepções que a gente tem do mundo. Então, como é que essa palavra chega ao meu coração diante dos medos que eu tenho incorporado? Diante das dificuldades que eu tenho? Por exemplo, a gente viu que a pandemia gerou muitos problemas, né, em termos de corte, de falta de crescimento, de diminuição, as empresas cancelaram os seus projetos, agora que parece que o mundo está acordando de novo. Isso gerou transtornos para muitas pessoas, não é? Então, a gente vem desse momento de medo. Será que isso vai acontecer de novo? Parece que está tendo Covid de novo. Será que vai passar por tudo isso novamente? Será que eu vou perder o meu emprego? Você chega lá no trabalho, você vê uma pessoa sendo demitida, você fala, será que eu estou na lista? Quer dizer, essas informações você vem, conversa na família, conversa em casa, mas você também ouve a palavra de Deus. A minha questão é, como fica a palavra de Deus que chega ao seu coração, colidindo com essas outras informações que estão sedimentadas na sua mente e coração? É isso que o texto vai estar falando para nós, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu. Quer dizer, esse tesouro que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor, Jesus também,
ele precisa ser guardado, ele precisa ficar trancafiado aqui dentro de nós. Nada pode e deve tirar isso de nós. Nada poderia sobrepujar, ser maior do que essa verdade em nosso coração. Isso que o rei Davi disse: eu escondi a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. E um ato contínuo aqui, depois dele que ele achou e guardou o tesouro, esse guardar também é proteger, esse guardar também é colocar no melhor lugar possível para que não se perca. Num segundo momento, a gente vai ver aqui, olha a continuidade disto, olha o que acontece quando você acha o tesouro, e esse tesouro é o Senhor Jesus, e você esconde dentro em você. Olha o que acontece com ele, com essa pessoa, com essa ilustração, né? Isso é uma parábola. E transbordante de alegria, vai. Quer dizer, quando você entende que isso é um tesouro, e guarda, e protege, e coloca no lugar de grande valor na sua vida, a despeito das outras coisas, olha o que acontece com essa pessoa. Ele fica transbordante de alegria. Não é interessante? E esse transbordar de alegria muitas vezes não é a nossa vivência diária. A nossa vida muitas vezes não está transbordante de alegria. Se vocês pudessem conversar comigo nesse formato de culto, vocês poderiam fazer algumas perguntas, eu fazer para vocês, mas você podia estar pensando aí: pastor, mas no nosso dia a dia a gente vive cheio de notícias ruins, de dificuldades, de lutas, a gente sofre enfermidade, a gente passa dificuldades. Como é que a gente vai ficar transbordante de alegria? Esse texto também vai ressaltar para nós, irmãos, preste atenção, vai ressaltar para nós esferas. Você pode saber ter um diagnóstico que você tem um câncer. Por exemplo, um câncer difícil de lidar, que é o do pâncreas, por exemplo. E câncer tem estágio, até 4, né? Você já fala, você está no seu estágio 3 ou indo para o 4. Essa é uma notícia ruim de você administrar. Quem não vai ficar chocado, embasbacado em receber essa notícia de que está com câncer e que está terminal? A gente vai passar por um sobe e desce, uma depressão, vai passar por um refazer e rever a vida. Então, puxa, eu vou morrer então, já? Mas eu tenho 40 anos ou 50, sou jovem ainda. Então isso vai passar por nós, vai precisar de um tratamento, de um cuidado, de um preparo, de um suporte emocional para que você passe por esse momento, até, se for um outro tipo de câncer, até esse mesmo, passar pela quimioterapia e outras coisas mais, radioterapia, ter todo esse suporte. Mas algo que essa notícia, por mais drástica e difícil que seja para a gente receber, ela não rouba a certeza que estamos salvos em Cristo. Ela não rouba e ela não cancela a informação e a verdade que nós somos alcançados por essa graça salvadora de Jesus. Será que é algum carro nosso aqui, irmãos? Esse barulho aí? Será que é algum carro nosso? Então a gente precisa entender que o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que a gente tem que ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo e nós venceríamos também, que nós não estamos livres de receber essas notícias, que nós não estamos livres de chegar um dia no trabalho e dizer, olha, passa no RH. Por mais que você possa imaginar esses transtornos que vão estar acontecendo na sua vida, isso não será cabal, ou seja, não invalidará a verdade bíblica que nós somos alcançados pela graça salvadora de Jesus e que nada e ninguém vai interferir ou cancelar isso que o Senhor nos deu.
Mas o que eu quero que despertar em você é o quanto estas outras coisas interferem no nosso humor, no nosso planejamento, no nosso desenvolvimento da vida, como que isso faz com que a gente pare de planejar sobre evangelizar, de se envolver na causa da proclamação do Evangelho, da causa missionária. Isso nos para, percebe? Mas a grande verdade que o Senhor está dizendo é que nós já encontramos o tesouro que é o Senhor Jesus. Nós já encontramos esse tesouro. E isso que precisa sobrepujar, isso que precisa prevalecer em nossa mente e coração. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E por ele ter achado esse tesouro que é o Senhor, e ter escondido, guardado, apropriado, ele ficou transbordante de alegria. E isso gerou uma ação. Qual foi a ação? Diz, e vai. Ele foi. Ele tomou uma ação, ele fez uma ação, porque ele teve essa conscientização, ele tomou uma medida, ele foi. Percebe? Esta informação de que nós temos esse tesouro, que é o maior tesouro, e que ele é guardado no coração e não em cofres, não em bancos. O ladrão não pode tirar, a ferrugem não vai comer, nada vai poder atrapalhar e modificar isso. O que ele faz? Ele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Percebe? O entendimento de ter encontrado Jesus, melhor dizendo, Jesus que nos encontrou, né? A gente teve essa percepção que nós fomos encontrados por Ele, faz com que a gente fique transbordante de alegria e a gente toma uma ação imediata, que é, eu vou fazer tudo que eu tenho não tem valor comparado a esse tesouro. Tudo que eu tenho é infinitamente menor a esse valor que é o tesouro. E ele vende tudo. Ele se desfaz de tudo. O exemplo do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar, quer ver? Ele vai falar assim, eu sei viver com escassez, sei viver também com fartura. Sei estar aqui nas minhas palavras, né, interpretando Paulo, sei viver em turbulência, sei viver em calmaria, porque tudo posso naquele que me fortalece. Percebe? E esta fala, tudo posso naquele que me fortalece, não é um jargão, é um entendimento, porque ele tinha passado por altos e baixos. A nossa vida não é uma planície, nem muito menos um planalto. A nossa vida, no mais das vezes, são vales e montanhas. Vales e montanhas. E nesse vales e montanhas, o nosso humor, as nossas preocupações, elas vão se alternando. Não é? Muitas vezes a gente fala assim, puxa, não acabou um problema, chegou outro. Aí eu sempre brinco, ainda bem que não vieram os dois juntos, não é? Não é verdade? Não é? E a gente vai aprendendo a lidar, mas veja, se nós formos olhar a palavra e as advertências do Senhor Jesus, diz, no mundo tereis aflições, o mundo vos odeiam. O que vocês estão pensando? Mas eu sou o tesouro. Você está entendendo? Eu sou o tesouro. Isso precisa modificar o nosso entendimento. Isso precisa mudar a nossa percepção. Nós não somos pessoas deixadas para trás, nós não somos pessoas vitimizadas, não, nós somos pessoas alcançadas pela graça salvadora de Cristo. E essa verdade precisa sobrepujar em nossos corações e mente. Essas verdades precisa você lembrar delas, ser a última coisa que você lembra ao deitar, Senhor, obrigado. E seja a primeira que você lembre,
Mesmo que você tenha um dia difícil para enfrentar no plano horizontal, mas você vai saber que é mais um vale ou mais uma montanha. E algumas vezes tem planície, outras vezes tem planalto, mas muitas vezes, no mais das vezes, é vales e montanhas. E eu quero ler para vocês aqui um texto para a gente já finalizando a nossa reflexão. Ela é breve, mas creio que é uma palavra profunda para que a gente não a esqueça e sim guarde no lugar que tem que guardar esse tesouro, que é em nossos corações, para que, havendo lutas, havendo dificuldades, havendo qualquer transtorno, maremotos e tormentas que a vida traz ou trará, a gente possa enfrentá-lo. O apóstolo Paulo aqui, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse refúgio aqui, literalmente no original, é esterco. O apóstolo Paulo considera tudo que ele tinha, sua formação aos pés de Gamaliel. Ele era cidadão romano de nascimento. Na época você podia comprar o título de cidadão romano, que compreenderia você ter green card, o passaporte vermelho aí da Europa e tudo mais. Era muito mais que isso. Ele tinha de nascimento. As pessoas gastavam uma monta de dinheiro para comprar. O apóstolo Paulo falava latim, a língua do império. O apóstolo Paulo falava grego, que era a língua da sabedoria, do conhecimento da época. Ele falava hebraico e aramaico, que era a língua do seu povo. Ele disse: olha, tudo isso que eu tenho. Eu era fariseu de fariseu. Ele era membro do Sinédrio. Ele dizia: eu considero tudo isso esterco, refúgio. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Verso 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Quer dizer, conformando aqui é ganhando a forma, tendo a forma, sendo parecido, se igualando, se aproximando deste modelo, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo encontrou o tesouro de grande valor. E ele sabia o que consistia isso. Ele soube, pela revelação e iluminação do Espírito Santo, quantificar o quanto valia, qual era o valor desse tesouro, um valor inestimável, um valor eterno. A pergunta que não eu falo, mas a palavra faz para você: onde você tem guardado os seus tesouros? Em cofres ou no coração? Porque onde você guarda o teu tesouro revela a natureza do seu tesouro. Você vai guardar Cristo e essas verdades no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. E esse guardar vai gerar
motivação na sua vida, transformação na sua vida, uma alegria transcendental, uma alegria que vai passar, sobrepujar todas as outras lutas e dificuldades. Se você guardar tesouros no coração, são valores que têm um valor limitado, que serve para algumas coisas, e normalmente a gente dá a esse valor mais importância do que ele merece, não é? Então, meus queridos, que esta palavra possa ressoar em nossa mente e coração, para que a gente possa ter ânimo, ter força para enfrentar a nossa luta diária. A gente tem luta diária, as pessoas vêm dizendo para nós mentiras, dizendo: você não pode, você não vai conseguir, você não tem recurso, você, para conseguir as coisas, você precisa de recurso, então você tem que gastar a sua vida nisso. Não é verdade. Nós já citamos aqui, eu acho, creio que de manhã, o que o rei Salomão disse, que quando a gente tira a nossa centralidade de olhar para o Senhor, a gente corre atrás do vento. Então, meus irmãos, que Deus possa, através da sua palavra e a presença do Espírito Santo em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos chamar a atenção de que nós fomos encontrados pelo Senhor. Nós já temos esse tesouro que é inestimável. Nós fomos alcançados pela graça salvadora de Jesus, e nada e ninguém pode tirar e roubar, anular isso de nós. Podemos sim, nesse mundo, passar por algumas aflições e dificuldades. O Senhor Jesus já nos advertiu e já nos preveniu, mas tudo isso será passageiro. Agora, viver neste mundo com a bênção do Senhor e a presença do Espírito Santo é o melhor jeito de viver neste mundo. É o que o teólogo George Eldon Led disse, que chamou isso de escatologia realizada. Andando por esse caminho, nós já vamos experimentar o céu, não ele pleno, mas o céu possível aqui na terra. Ou seja, ser obediente às palavras de Jesus, e sendo obediente, as bênçãos do Senhor estarão recaindo abundantemente sobre nós. Não porque a gente está trocando com Ele, porque você está alinhando à vontade, e quando você se alinha à vontade, as bênçãos que já estão postas e prontas desde a fundação do mundo, elas virão sobre você, porque é a palavra de Deus. E depois, como o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando a gente não estiver mais nesse mundo, ou quando a gente for encontrar com Jesus, ou quando Ele vier encontrar conosco, nós vamos desfrutar de vida eterna. Nós vamos desfrutar daquilo que já foi preparado. O próprio Senhor Jesus disse que Ele foi preparar-nos lugar para a gente estar eternamente com Ele. O mundo tem tentado tirar da nossa mente e coração que vamos morar eternamente com Deus. O mundo está querendo que a gente fique com os pés fincados aqui na terra, pensando aqui, é aqui que você vai viver, é aqui que você vai ficar. Não é verdade. Você pode até viver 100 anos, mas 100 anos perto da eternidade não é nada. E você vai viver com Deus aqui 100 anos abençoados e eternamente com Ele depois. Mas as lutas e dificuldades e as propostas indecentes do mundo quer nos roubar a paz de agora e quer atrapalhar o nosso entendimento que somos alcançados pelo Senhor para desfrutar a vida aqui e agora abençoada e depois uma eternidade sem fim, né? Redundância, eternidade é sem fim com o Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar sempre, que essa palavra possa ser guardada no coração, que essa palavra possa ressoar na sua mente e coração. Quando você for tentado, perseguido, receber uma proposta desta, você vai dizer: não, eu sei onde está o meu tesouro, e o meu maior tesouro não está guardado em cofres, e sim no meu coração. Que Deus te abençoe muito.